Olá, estudantes. Olá a todos vocês. Mais uma vez, professor Brandão, Filosofia. Vamos continuar com o estudo das nossas semanas PETs. Essa semana nós vamos apresentar o conteúdo da terceira semana e eu quero aqui de imediato já abrir a nossa tela para o compartilhamento. Então, semana 3, a semana 3 do nosso PET 2 de filosofia, ela vai nos apresentar uma discussão clássica da história da filosofia, que é a introdução do capítulo 7 da República de Platão, a alegoria da caverna de Platão, que vocês também conhecem como mito da caverna. Eu brinco que tá se transformando no nosso verbo to be, aqui em filosofia, como é o verbo to be em inglês. Todas as séries, todos os períodos trabalham o verbo to be. E aqui na filosofia, a alegoria da caverna tem esse mesmo status do verbo to be. Estamos sempre falando dela. Mas, né, é uma comparação, né, boba, tanto pela importância do verbo to be quanto aqui da alegoria da caverna em Platão, mas é algo que é muito recente. E todas as edições do PET, desde o 2020, a alegoria está presente. Então, como eu disse a vocês, a alegoria ela trabalha com o trecho do capítulo do livro 7 da República de Platão. Eu gostei muito da forma como foi apresentado aqui, porque nós temos um ganho. Primeiro, porque nós temos contato direto com o texto. Então, aqui logo no início da apresentação do PET, é feita uma discussão importante sobre. Eu vou circundar aqui para vocês, ampliar aqui a visualização, e vou circundar. Não, aqui ficou muito grande. E vou circundar para que vocês compreendam uma fonte primária e uma fonte secundária. O que são fontes primárias e fontes secundárias? Fontes primárias são todas aquelas que são feitas pelo próprio autor. Então, o texto aqui, ó, do capítulo do livro 7 da República, esse trecho retirado do livro 7, é, por definição, uma fonte primária. O comentário que eu faço aqui ao capítulo 7, ao livro 7, estou insistindo no capítulo 7, mas é livro 7 da República, é uma fonte secundária. O nosso PET também é uma fonte secundária. Fonte secundária em relação ao quê? Em relação ao texto principal, em relação ao texto original, em relação ao autor. Então, se vocês fizerem, eventualmente, um comentário à minha aula, o comentário que vocês fizerem em relação à minha aula será uma fonte secundária em relação à fonte primária, que é a minha aula, ok? Então, dito isso, eu vou ler o trecho aqui para vocês da República do Platão e depois vou apresentar aqui esquematicamente, né, numa figura, né, uma foto, uma gravura, uma representação, esse trecho. Diga-se de passagem que é um trecho muito relevante, né, como a gente está insistindo aqui. Então, vamos lá, então. Deixa eu colocar aqui. Então, livro 7 da República é um diálogo. O Platão é um autor muito importante na história da filosofia, um dos principais, também por isso, porque ele criou uma forma literária de expor o seu pensamento. A forma literária de exposição do pensamento platônico são os seus diálogos. Então, vejamos só. Sócrates, vamos lá. Depois disso, prosseguiam. Imagina a nossa natureza relativamente à educação ou à sua falta, de acordo com a seguinte experiência. Suponhamos uns homens numa habitação subterrânea em forma de caverna, com uma entrada aberta para a luz que se estende a todo o comprimento dessa gruta. Estão lá desde a infância, algemados de pernas e pescoço, de tal maneira que só lhes é dado permanecer no mesmo lugar e olhar em frente. São incapazes de voltar a cabeça por causa dos grilhões.
Serve-se-lhe da iluminação um fogo que queima ao longe, numa eminência por detrás deles. Entre a fogueira e os prisioneiros há um caminho ascendente, ou seja, subindo, ao longo do qual se construiu um pequeno muro, no gênero dos tapumes que os apresentadores de fantoches colocam diante do público para mostrarem as habilidades por cima deles. Glauco responde: estou a ver. Glauco é um dos interlocutores preferidos de Platão, porque Glauco é um dos irmãos de Platão, né? É muito interessante como é que Platão insere sua família aqui junto no diálogo com seu mestre, né? Visiona também ao longo deste muro homens que transportam toda a espécie de objetos, que os ultrapassa, estatueta de homens e de animais, de pedras e de madeira, de toda a espécie de lavor, como é natural dos que transportam. Uns falam, outros seguem calados. Estranho quadro, estranhos prisioneiros, são esses de que tu falas. Semelhantes a nós, continuei. Em primeiro lugar, pensas que nessas condições eles tenham visto de si mesmo e dos outros algo mais que sombras projetadas pelo fogo na parede, oposta da caverna? Como não? Respondeu Glauco. Se são forçados a manter a cabeça imóvel por toda a vida, e os objetos transportados, não se passa o mesmo com eles? Sem dúvida. Então, se eles forem capazes de conversar uns com os outros, não te parece que eles julgariam estar a nomear objetos reais quando designavam o que viam? É forçoso que sim. E a prisão tivesse também um eco na parede do fundo, quando algum dos transeuntes falasse, não te parece que eles julgariam outra coisa, senão que era a voz das sombras que passavam? Pois Deus que sim. Aí eu vou avançar para que a gente chegue no ponto que é importante. Considera, pois, continuei, o que aconteceria se eles fossem soltos das cadeias e curados da ignorância, haver-se regressado à sua natureza, as coisas se passavam deste modo. Logo que alguns soltassem um deles e o forçassem a endireitar-se de repente a voltar o pescoço, a andar e a olhar para a luz, ao fazer tudo isso, sentiria a dor e o deslumbramento impedi-lo-ia de fixar os objetos cujas sombras via outrora, ou seja, antigamente. Que julgas tu que ele diria se alguém lhe afirmasse que até então ele só vira coisas vãs, ao passo que agora estava mais perto da realidade e via de verdade, voltando para os objetos mais reais? E se ainda, mostrando-lhe cada um desses objetos que passavam, o forçasse com perguntas a dizer o que não era, não te parece que ele se veria em dificuldade e suporia que os objetos vira outrora eram mais reais do que agora lhe mostravam? Sim. Portanto, se alguém o forçasse a olhar para a própria luz, doer-lhes-ia os olhos e voltar-se-ia para buscar refúgio junto aos objetos para os quais podia olhar. E julgaria ainda que estes eram mais, na verdade, mais nítidos do que os de antes. E se eu arrancasse dali a força e o fizesse subir o caminho rude e íngreme, e não o deixasse fugir antes de o arrematar até a luz do sol, não seria natural que, se doesse, afastasse, por mais se arrastado, e depois chegar à luz com os olhos relumbrados, nem sequer pudesse ver nada daquilo que agora dissera ser objeto verdadeiro? Sim, precisa se habituar, julgo eu, se quisesse ver o mundo superior. Em primeiro lugar, olharia mais facilmente para a sombra. Depois disso, para a imagem dos homens e dos outros objetos, refletidos na água, e por último, para os próprios objetos. A partir de então, seria capaz de contemplar o que há no céu, o próprio céu, durante a noite, olhando a luz, as estrelas, e mais facilmente do que se fosse o sol e seu brilho de dia. O diálogo prossegue. Eu vou parar para que vocês vejam essa representação que eu estou mencionando. Só um instantinho, fazer outro compartilhamento. Aqui, ó. Vejam só a ilustração. Deixa eu ampliar aqui para que nós possamos ver. Opa, mudou de figura. Ixi, espera aí que mudou de figura. Deixa eu voltar. Abrir novamente a imagem. Eu perdi a imagem, só um instantinho. Mas eu quero mostrar para vocês uma representação fidedigna do trecho que eu li há pouco para vocês, desse trecho lá da República. Então,
Estou abrindo ela aqui novamente. Porque havendo essa visualização, uma vez vista um esquema de representação, me parece mais fácil para que vocês entendam a proposta aqui de Platão. Aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom nela. Pronto, consegui dar um zoom aqui. Desculpem a dificuldade tecnológica do seu mestre. Então, vamos lá, então, do seu professor. Vejam só, no início do texto, Platão fala que estão aqui homens acorrentados no fundo da caverna. Vejam aqui, eu estou com a setinha aqui para que vocês possam ver. Estão todos aqui sentados, olhando para o fundo da parede. Tem um muro que divide os homens acorrentados e o espaço de passagem desses homens com objetos. Tem uma fogueira acima e tem um caminho que permite a saída para o fundo da caverna, para fora da caverna. Então, esses objetos que estão passando aqui, o fogo projeta lá na parede. Os homens conversando dão a impressão para esses homens que estão acorrentados, que nunca viram outros homens ou outros objetos reais na vida, de que estas sombras, de que esses objetos emitem sons, de que esses objetos seriam os objetos verdadeiros. Então, Platão propõe a seguinte situação: se um deles conseguisse se libertar, soltar das correntes que lhe aprisionam, e subindo com muita dificuldade, passando aqui por esse caminho, pela fogueira, achasse a saída, e ele olhasse para cima, ele teria dificuldade de enxergar os objetos. Mas uma vez habituado ao nosso mundo real, ele veria que esses objetos que passam aqui no fundo, nada mais, nada menos são do que objetos falsos, são apenas sombra da realidade verdadeira. É isso o que Platão quer nos mostrar. Então, a caverna, a alegoria, que é a tradução de caverna, vamos dizer assim, serve, na verdade, para mostrar a condição humana segundo Platão. Segundo Platão, a nossa condição humana, ela se dá em dois planos. Um plano das sombras, um plano da confusão, e um plano da verdade. O plano das sombras é o plano do sensível e o plano da verdade é o plano do mundo inteligível, é o plano do mundo das ideias. Eu vou parar essa apresentação, vou colocar aqui algumas informações mais filosóficas em relação ao Platão. Deixa eu acionar aqui isso, acionei. Então, deixa eu colocar aqui para vocês. Esse aqui é o busto do Platão, a representação do busto dele, de como ele seria. Mas vamos direto aqui ao ponto, não vamos perder tempo. O que nos interessa aqui compreender? O que eu estava explicando a vocês? Dois mundos, um mundo sensível, um mundo superior, que é o mundo inteligível. O mundo sensível, que é a condição humana, é o nosso corpo, é a sensibilidade, a nossa experiência. O mundo inteligível é a nossa alma, são as nossas ideias. Platão localiza o conhecimento verdadeiro no mundo superior, no mundo das ideias, no mundo inteligível. O mundo sensível, ou seja, o nosso corpo, é uma espécie de prisão da alma, é uma espécie de prisão da verdade, da inteligência. Então, o conhecimento, a filosofia, é nada mais, nada menos do que a nossa oportunidade de se libertar das sombras, de se libertar da prisão imposta pelas sombras e pelas falsas opiniões. Isso que é muito interessante aqui no Platão. Então, em Platão, nós temos 4 tipos de conhecimento. No mundo sensível, esse mundo da caverna, são 2 coisas. As imagens, olha lá, as imagens projetadas na sombra, as coisas que são visíveis, ou seja, eu vejo o meu colega que é prisioneiro ao lado, eu toco nele, sinto a mão dele, sinto a perna dele, eventualmente as correntes que nos prendem lá no fundo da caverna. Então, todas essas coisas são parte dos objetos visíveis, ok? Meu relógio, meu braço, meu rosto,
Esse fone são objetos visíveis, são objetos que eu toco. A sombra desse relógio está sendo projetada na parede à minha frente, é sombra. E aí o conhecimento de Platão tem um degrau. Começa pelas sombras, como a gente viu lá na caverna, depois vem os objetos visíveis, e aí quando nós saímos do plano da caverna, ou seja, do plano do sensível, a gente atinge a realidade superior. A realidade superior, que eles chamam do mundo das ideias, é composta pelos objetos da matemática e, por fim, pelo mundo das ideias. O que é o mundo das ideias, Brandão? O mundo das ideias é uma espécie de Google. Quando vocês precisam, ou de outro qualquer site que vocês busquem para fazer pesquisa, busca na internet, mas o Google é o mais famoso. Então, vamos chamar de Google aqui o mundo das ideias do Platão. Então, se eu quero a ideia de homem, eu jogo lá no Google. Ah, eu preciso comprar um celular. Ah, eu quero saber o preço de um celular X na internet. Eu jogo lá, celular X, marca X, lá no Google. Ah, eu estou com fome, vou almoçar. Então, eu jogo lá um desses aplicativos de comida, iFood, Rappi, e sucessivamente. O mundo das ideias, ele é o mundo das ideias por isso, porque a realidade verdadeira para Platão é constituída apenas de ideias. Mas há uma hierarquia entre as ideias, como vocês podem ver. As ideias matemáticas, os objetos matemáticos, são menos verdadeiros do que têm um estatuto menor em relação às outras ideias. E a ideia máxima, ou a maior das ideias presente no mundo das ideias, é a ideia do bem. O bem, por isso que aparece a figura do sol no texto, o bem é comparado ao sol. Então, tem uma música do Arlindo Cruz que eu gostaria de trabalhar ela em sala de aula, eu ainda vou trabalhar, que chama o bem, e lá na música, né, no samba, o Arlindo Cruz fala: se a luz do sol não para de brilhar, se ainda existe noite e luar, o mal não pode superar, quem tem fé para rezar diz amém, e vê que todo mundo é capaz de ter um mundo só de amor e paz quando o sol faz o bem, quando o sol faz o bem. Olha que coisa interessante. Eu acho que o Arlindo não conhece a filosofia do Platão, mas é uma identificação muito interessante, muito precisa em relação à filosofia do Platão. Então, eu falei para vocês que nós temos 4 graus de conhecimento. O primeiro grau de conhecimento é como eu mostrei há pouco, estou mostrando aqui para vocês, é o conhecimento das imagens, é o conhecimento que Platão chama de simulacro, ou seja, das sombras. O segundo grau de conhecimento é o conhecimento da experiência, conhecimento dos objetos. O terceiro grau de conhecimento ele chama de dianoia, que são os objetos da matemática. E o quarto grau de conhecimento por excelência é a episteme, é a ciência, que são as formas puras ou essenciais. E a forma das formas é o bem, que ele compara ao sol. Ok? Então, uma explicação rápida aqui, eu acho que a partir dela é possível que nós façamos aqui o que se propõe o nosso PET nessa semana. Deixa eu voltar para ele aqui, para que vocês vejam. Então, está aqui na página 193, diz o seguinte: elabore um breve texto fazendo paralelos entre a nossa realidade e aquela apresentada na alegoria da caverna. Reflita sobre a situação atual da pandemia. Até que ponto estamos reproduzindo a narrativa de Platão enquanto estamos confinados em nossas casas? Qual a relação entre as metáforas apresentadas no texto e as incessantes lives das quais participamos no último ano? Como a verdade e a aparência são conjugadas nas incontáveis selfies que registramos e disponibilizamos nas redes sociais? O quão real é uma vida digital e o quão ilusória pode ser uma vida analógica? Enfim, se a ciência nos possibilita contemplar o sol, ou seja, o bem, a verdade, para enxergarmos o mundo com mais clareza e segurança, porque hoje em dia os mercadores das sombras ganham cada vez mais crédito em nossa sociedade. Eu acho que a questão é muito interessante, dá para vocês fazerem bons textos aqui, e enfim, vou explorar algumas possibilidades. Então, como eu falei com vocês, a alegoria da caverna é
a alegoria da condição humana, ou seja, é uma belíssima maneira, uma exposição clássica de como Platão enxerga a nossa condição. E se a gente pega o contexto da pandemia, ou seja, a caverna pode ser as nossas casas, por que não? As fake news podem ser as sombras, por que não? A descrença na vacina pode ser as sombras também, por que não? A crença na vacina, no distanciamento social, o respeito, na verdade, à vacina, o distanciamento social e as medidas que a ciência tem orientado para que coletivamente nós saiamos, nós vençamos esse contexto da pandemia da Covid-19, sem dúvida alguma, são o mundo real, o mundo das ideias, ok? Ali abriu tem uma coisa que me incomoda muito nas redes sociais, eu não sei se isso pega com vocês também, acontece a vocês, é que geralmente, reparem só que as pessoas, elas postam fotos no Instagram, fazem story no Instagram, postam fotos no Facebook, enfim, em outras redes, mas principalmente Instagram e Facebook, eu vou pegar essas duas, e as pessoas estão sempre postando fotos felizes. É o caso desses ditos influencers digitais. As pessoas estão sempre felizes, estão sempre fazendo coisas legais. É só um lado da vida, e é um lado falso, porque falseia a realidade. Qual pessoa que só tem bons momentos na vida? Qual o ser humano que não passa por dificuldades, seja ela qual for? Então, esse tipo de exposição que mascara a realidade, como a maioria dos ditos influências digitais fazem, é falso. É uma espécie de caverna, porque nos aprisiona. Então, se eu só posto foto bonita, se eu só posto foto bacana, aqueles textos que parece que tirei lá de biscoito chinês, né? Nada contra os biscoitos chineses, né? Mas posta uma foto, siga em frente, porque o passado é doloroso. Essas legendas nada a ver que as pessoas fazem geralmente, assim, eu tenho certeza que muitos de vocês fazem. Tudo isso também representa sombras e cavernas, ok? Então, acho que a proposta da terceira semana é uma boa proposta, recupera um texto clássico da filosofia, e eu espero que vocês tenham gostado, ok? Um forte abraço e até o nosso próximo encontro.